30. Tchef Primitivo Capítulo 281. Gado animado, ovelhas e cavalos. Autor: Grande Monstro Branco. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Ao amanhecer do dia seguinte, a luz fraca penetrava pelas frestas da caverna, lançando luz no interior. Um raio dourado de sol caiu sobre o rosto delicado de Subai, fazendo franzir levemente a testa. Ele abriu os olhos negros e se sentou, murmurando. Um travesseiro teria sido ótimo. Na noite anterior, ele dormiu sobre uma pedra com apenas uma camada de couro de fera sobre ela. Ele mal mudou de posição a noite toda porque estava muito desconfortável. No entanto, ao contrário dele, os outros dormiam profundamente. Era como se a pedra dura não lhes causasse desconforto. Nem um pouco. Xamã, vou assar a carne para você agora mesmo. Shallan se levantou imediatamente depois dele. Ela tinha observado Subai na noite anterior, esperando para ver se ele realmente adormeceria. Quando ele o fizesse, significava que ela não precisaria ficar de prontidão para ajudar e poderia dormir sozinha. Originalmente, a garota de orelhas de gato queria acordar cedo, esperando se levantar antes do xamã para preparar o café da manhã com antecedência. Vá com calma. Não precisa se apressar. Subai percebeu a preocupação da garota de orelhas de gato. Tê-la ali foi ótimo, pois não precisariam comer a carne queimada assada pela garota de chifres de vaca. Certo. Shallan assentiu. Vocês todos acordaram tão cedo. Yanhua se espreguiçou ao se levantar, parecendo ter descansado bem na noite anterior. Kanchi, Shufeng, Shahong e outros também se levantaram gradualmente, e a caverna voltou a ficar animada. Depois de uma noite de descanso e adaptação, todos pareciam muito melhores. O ânimo deles foi elevado. Hoje é o dia em que oficialmente saímos para caçar. Você precisa verificar as armas que vai levar com você. Kanchi lembrou solenemente. Todos na equipe de caça trouxeram armas, e claro, a caverna também guardava armas. Essas armas incluíam ferramentas de pedra deixadas de antes da tribo da Serpente Negra invadir a terra ancestral, assim como armas trazidas durante a última visita. O motivo de guardar armas na caverna era facilitar para eles da próxima vez. Afinal, eles não precisariam carregar tudo de um lado para outro se pudessem deixar algumas coisas ali. Todos ficaram especialmente felizes ao saber que podiam caçar, especialmente a garota de chifres de vaca. Seus olhos vermelhos estavam arregalados de empolgação, o rosto cheio de alegria e expectativa, ansiosa para sair imediatamente. Mas antes de sairmos, preciso deixar algo claro. Ao encontrar presas grandes, você deve pedir ajuda. Além disso, você não pode deixar a equipe de caça sozinha, ou nunca mais poderá vir conosco. A expressão de Kanchi era sombria enquanto ele continuava a advertir. Se não estiver confiante, recue imediatamente. Não tente ser corajoso, especialmente para aprendizes de guerreiro como Yanhua e Shallan. Seu rosto estava completamente sério, fazendo todos ouvirem atentamente. Sua declaração mostrou como ele entendia a natureza e as tendências de todos. Entendido. Os membros da equipe de caça e os aprendizes de guerreiros disseram em uníssono. Kanchi assentiu e caminhou até a fogueira, dizendo preocupado, Xamã, por favor, fique na caverna desta vez. Voltaremos logo. É mais seguro lá dentro, e vou deixar Shufeng ficar com você. Ele ainda estava preocupado que algo pudesse acontecer com o xamã. A caverna estaria segura enquanto a enorme pedra do lado de fora bloqueasse a entrada, então ele esperava que o xamã permanecesse dentro. Quero ir com você. Ainda não consegui meu propósito de vir. Se eu ficar na caverna, essa viagem não seria completamente em vão? Subai questionou. Era impossível para ele ficar na caverna. Ele ainda não havia encontrado nenhuma fera que pudesse ser domesticada. Um assunto tão importante simplesmente não podia ficar de fora. Kanchi sabia que seria assim. Desde que o xamã havia chegado, ficar na caverna sem completar tarefas importantes realmente seria inútil. Assim, ele só pôde acenar com a cabeça e concordar com suas exigências. Xamã, você precisa ter cuidado. Todos nós vamos te proteger. Não se preocupe tanto. Apenas cace sua presa e não ligue para mim. Subai acenou com a mão. Desde que não avançasse na frente, podia procurar casualmente por gado, ovelhas e cavalos por trás. Hoje. Como era de madrugada e o sol ainda não havia nascido completamente, a rajada de vento que soprava na caverna os fez estremecer, mas também deixou todos mais alertas.
A localização da caverna tecnicamente não era muito boa. Era bastante isolado, com uma inclinação não muito à frente. Se um rolasse para baixo dali, provavelmente rolaria direto até o pé da montanha. Também não havia muitas árvores ao redor, nem muitos animais visíveis. Subai saiu da caverna, olhou para os picos cobertos de nuvens à distância, depois olhou para a bacia abaixo. Respirou fundo e murmurou para si mesmo. O clima aqui é bem agradável, e o ambiente também é bem confortável. Além das montanhas ao redor, o campo de caça parecia verde em todo o resto, com lagos azuis ocasionais. Claro, a vista levantaria o ânimo, se não fosse pelas muitas bestas ferozes e bestas ferozes. Se não fosse por eles, seria bom ficar aqui por um tempo. Kanshi olhou para os aprendizes guerreiros e explicou: antes de caçar, vocês precisam entender os hábitos de vida da presa. Presas pequenas como coelhos geralmente não saem durante o dia. Eles geralmente procuram alimento à noite. Ele apontou vários vestígios de alimentação em ervas daninhas e folhas de plantas para os aprendizes guerreiros, continuando: olha, todos esses foram deixados por coelhos e os outros animais que se ativam por aqui à noite. Os aprendizes de guerreiro assentiram seriamente. Esses eram todos conhecimentos importantes para serem aprendidos e lembrados. Depois de aprender essas presas, eles podiam usar esse conhecimento para capturar suas presas desejadas durante a caça. Kanshi, tem ovelhas selvagens, cavalos e gado por aqui? Subai achou que seria mais rápido perguntar diretamente. Ovelhas selvagens? O que é isso? E o que são cavalos selvagens? Nunca ouvi falar de gado selvagem também. Kanshi parecia completamente confuso. Subai suspirou, surpreso que essas pessoas soubessem sobre coelhos, mas não soubessem sobre ovelhas selvagens, gado e cavalos. Ele se recompôs e começou a descrever. São animais com um par de chifres na cabeça, com pelo branco. Subai descreveu as características do gado, ovelhas e cavalos para ele em detalhes, sendo especialmente detalhado caso a outra parte não entendesse. Ele não apenas descreveu suas características físicas, mas até imitou os sons que esses três animais fazem. Ele realmente se esforçou ao descrevê-los. Acho que já os vi. Ovelhas selvagens geralmente forrageiam durante o dia, especialmente em momentos como este, cedo pela manhã e à noite. Eles geralmente se escondem e descansam durante o dia. Kanshi pensou cuidadosamente e continuou: os outros dois são ativos durante o dia e descansam principalmente à noite. Que ótimo! Ter esses animais vai ser ótimo! Subai exclamou animado, sentindo que essa viagem traria ótimos resultados. Xamã, você quer caçar essas feras para levá-las de volta? Kanshi perguntou. Tchef Primitivo capítulo 282. Quero todos vivos não. Não os caçem. Quero todos vivos. Subai disse solenemente. Se matassem o gado, as ovelhas e os cavalos, essa viagem seria sem sentido. Ele precisava que eles estivessem vivos para que pudessem ser criados. Gado, ovelhas e cavalos eram todos herbívoros. Eram convenientes para serem mantidos em recintos. Mesmo durante a temporada de neve, não precisariam comer carne seca, e a tribo poderia ter carne fresca à disposição. Vivo? Kanshi duvidou dos ouvidos e continuou. Xamã, os vivos não obedecem nossas ordens. Não podemos levá-los de volta. Os membros da tribo já haviam pensado em trazer presas vivas de volta antes, pois isso garantiria a frescura da carne. No entanto, presas vivas geralmente eram difíceis de controlar. Todos eram temperamentais e difíceis de lidar. Não havia como trazê-los de volta para a tribo vivos. Coelhos e galinhas só eram possíveis porque eram menores e muito mais fáceis de manusear. Eu tenho um jeito. Só preciso encontrá-los para mim. Subai sorriu, já planejando usar sua habilidade de domar. Eu entendo. Kanshi assentiu, parecendo meio compreensivo. Não ligue para mim e continue explicando para eles. Subai acenou com a mão. Kanshi assentiu, virou-se para os aprendizes de guerreiro e continuou. Ao procurar presas, primeiro examine cuidadosamente as marcas ao redor. Por exemplo, marcas frescas de arranhões em árvores, pegadas claras no chão. Tudo isso são indícios de que a presa tenha estado ativa nas proximidades recentemente. Yanhua, Shallan e os outros três aprendizes de guerreiro assentiram, com expressões muito sérias, com medo de perder algum detalhe importante. Especialmente a garota de chifres de vaca, que definitivamente não ousava se distrair. Na visão dela, esse conhecimento era essencial para se tornar uma excelente guerreira totem. De modo geral,
desde que você não danifique muito as árvores e o ambiente ao redor, a maioria dos beates ainda usaria seus antigos caminhos. Kanshi se levantou de examinar uma pegada e continuou. Além disso, quando sentir que a presa te viu, deve ficar calmo e não ficar tão tenso. Uma mão se levantou e, depois de obter permissão, perguntou. Líder de equipe, se formos descobertos por eles, não deveríamos fugir ou caçá-los imediatamente. Aqueles da tribo que aprenderam a ler agora instintivamente levantavam a mão ao querer falar enquanto outros ensinavam. Tudo isso foi ensinado por Subai. Ele lhes ensinou como era indelicado falar à força enquanto outros ensinavam sem permissão. Vamos comparar com o macaco árvore antigo que conhecemos ontem. Provavelmente nos viram pela primeira vez, então a curiosidade deles era mais forte que o medo de nós. Kanshi fez uma pausa e continuou, nesses momentos, eles não vão correr. Claro, você ainda deve tentar evitar feras grandes e, especialmente, evitar bestas ferozes. Caso contrário, você se tornará presa deles. Entendemos. Os aprendizes de guerreiro responderam em uníssono. Kanshi liderou a equipe de caça adiante, observando o ambiente ao redor pelo caminho. Ele olhou para uma série de pequenas pegadas no chão e as marcas sutis ao redor, declarando baixinho, tem uma presa. A equipe de caça se preparou imediatamente, cada um segurando seu arco recurvo, pronta para caçar. Essa é uma presa pequena, não representa ameaça, então você não precisa agir. Kanshi levantou a mão e se levantou, dizendo. Deixe os aprendizes de guerreiros praticarem desta vez. Pelas pegadas e vestígios de atividade ao redor, ele sabia que a presa próxima não era perigosa para a vida. Pensando que, como ainda não haviam entrado no verdadeiro campo de caça, ele deixaria os aprendizes de guerreiros praticarem primeiro. Com um pouco de prática, eles não ficariam tão nervosos ao entrar no verdadeiro campo de caça depois. Yanhua imediatamente ficou animada ao ouvir isso, seus olhos vermelhos piscando constantemente. Ela esperava por esse dia há muito tempo. Oba! Com certeza vamos caçar essa presa. Líder de equipe, deixe com a gente. Shen-Shi estava igualmente animado, as longas asas negras em suas costas tremulando. Os olhos azuis de Shallan também ficaram afiados, tocando inconscientemente a faca de osso em sua cintura. A garota de orelhas de gato não queria decepcionar a mãe, que era uma guerreira totem de nível intermediário. Você precisa tomar cuidado. Sempre lembre-se de como eu te ensinei, como o chefe e o povo da tribo te ensinaram. Kanshi olhou para ele solenemente e continuou. Se você encontrar uma presa grande, não tente ser corajoso. Sim. Os 5, incluindo Yanhua, responderam em uníssono. Subai observou a empolgação dos 5 aprendizes de guerreiros e não pôde deixar de sorrir também. O entusiasmo e o espírito deles também o faziam se sentir energizado. Embora não participasse da caçada, ainda achava interessante. Tum, tum, tum. Os 5 aprendizes de guerreiros começaram a avançar conforme seu treinamento, procurando pistas pelo caminho. Kanshi e os outros guerreiros totem seguiram atrás dos 5, dando lembretes quando apropriado. Uoshi, Uoshi. Shen-Shi bateu as asas e sugeriu, vou procurar as pegadas deles. Se os encontrar, vou dirigir para cá. Uoshi, Uoshi. Aie também decolou para o céu, concordando. Eu também vou. Isso aumentará nossas chances de encontrá-los. Bom. Depois que você os trouxer até aqui, vamos esperar por eles aqui. Não vamos deixá-los escapar. Yanhua respondeu imediatamente. A garota de chifres também pulou em uma grande árvore, dizendo, nesse caso, vou observar os arredores daqui. Embora não haja presas grandes, ainda precisamos ficar atentos a insetos e cobras. Então vou vigiar a posição atrás de nós. Shallan imediatamente se virou para a retaguarda. Kanshi e os outros os observavam de longe, dizendo satisfeitos. Eles realmente entendem a importância do trabalho em equipe. Que ótimo! Parece que eles levaram tudo o que ensinamos a sério. Sharong também ficou muito satisfeita, feliz em ver sua filha tão séria. Eles vão conseguir dessa vez. Subai sorriu e continuou. É louvável que eles consigam lembrar da importância do trabalho em equipe quando é a primeira vez que estão caçando aqui. Rugido, rugido, rugido. Rugidos podiam ser ouvidos não muito longe, se aproximando da direção de Yanhua. Obviamente, os esforços de Shen-Shi e Aie haviam dado frutos. A criatura agora fazia sons e claramente não corria em nenhuma outra direção. Em vez disso, corria direto em direção à garota de chifres de vaca, que podia perceber pelos sons de corrida que a presa que se aproximava não era pequena.
Yanhua abaixou as sobrancelhas, ouvindo atentamente os sons que vinham em sua direção. Ela já imaginava tudo em sua mente, sentindo a velocidade da presa para frente bem rápida. Ela guardou calmamente seu arco longo e puxou uma lança de osso afiadamente talhada das costas como apoio. Shallan também podia ouvir a presa correndo. Ela virou a cabeça e pulou em uma árvore próxima. Tchef Primitivo capítulo 283. Sucesso na primeira tentativa. Rugido, rugido, rugido. Tum, tum, tum. A floresta, antes silenciosa, começou a se encher de sons inquietos, com uma série de passos abafados e apressados. Ayer e Shen-Chi estavam perseguindo uma fera bastante grande, do tamanho de um javali selvagem da terra. No entanto, essa criatura parecia bem diferente de um javali selvagem, tinha um chifre na cabeça. Yanhua segurava calmamente sua lança de osso de besta, seus olhos vermelhos fixos intensamente na fera. Yanhua, saia rápido. Está chegando rápido demais, a garota de orelhas de gato chamou do galho da árvore. Shallan sacou seu arco longo por trás e começou a mirar na besta, seus olhos azuis fixos na garota de chifres de vaca, como se dissesse que confiava nela. Quando Kang-Shi estava prestes a dizer algo, Sha Hong o interrompeu. Confie neles. Ela viu seu eu passado na garota de chifres de vaca. Ela viu sua expressão determinada e a mesma determinação inabalável diante do perigo. Isso a deixava curiosa sobre o que faria nessa situação. Subai piscou os olhos negros e disse suavemente. Eu não esperava que a Ua tivesse esse lado dela. Era a primeira vez que via a garota de chifres de vaca tão determinada. Claro, sua expressão durante o treinamento dentro da tribo era bem diferente do combate real. Yanhua começou a baixar lentamente o corpo, segurando firmemente sua lança de osso de besta, seus pés se movendo sutilmente. Aua, saia rápido. Ayer chamou preocupado, vendo a criatura se aproximar cada vez mais. Rugido, rugido, rugido. Tum, tum, tum. A fera pareceu perceber que havia pessoas esperando por ela e imediatamente mudou de direção. Ayer rapidamente foi atrás dele, enquanto a garota de orelhas de gato na árvore que sacou seu arco longo. Oxi! A garota de orelhas de gato soltou sua flecha, e num piscar de olhos, ela atingiu o chão enquanto a besta desviava de lado. Sua reação foi realmente rápida, mas após a primeira flecha ser disparada, uma segunda imediatamente seguiu. Rugido, rugido, rugido. Um grito agudo de besta ecoou pela floresta, mas a flecha só acertou suas costas. A fera continuou correndo. Dessa vez, indo na direção da garota de chifres de vaca. Enquanto a besta avançava, Yanhua impulsionou com o pé direito e saltou no ar. Ela fez um salto mortal no ar, depois lançou com força sua lança de osso de besta. Enquanto isso, Shallan, em terreno mais alto, não permaneceu parado. Ela soltou sua flecha encaixada. Rugido, rugido, rugido. Yanhua pousou atrás da fera, observando enquanto a lança de osso da besta atingia diretamente seu pescoço. Até a flecha da garota orelhada acertou o mesmo ponto, e a fera soltou um grito agonizante. Logo os gritos cessaram, com apenas os membros ainda tremendo, mas com a força diminuindo. Palmas, palmas. Subai foi a primeira a aplaudir as garotas, seguida por outros. Embora não soubessem o que isso significava, combinando a coragem da garota de chifres de vaca e o sorriso do xamã, acharam que esse gesto devia significar elogio ou incentivo. Muito bem. Seu treinamento claramente valeu a pena. Kang-Shi sentiu satisfeito. Ele ficou muito satisfeito com o trabalho em equipe dos 5, especialmente a garota de chifres de vaca e a garota de orelhas de gato. A calma deles sob pressão e ações decisivas mostraram que já eram arrios qualificados. Yanhua enxugou o suor da testa, olhando para o troféu com satisfação. A sensação de sucesso é muito boa. Na verdade, quando a fera estava investindo mais cedo, a garota de chifres de vaca não estava totalmente confiante. Ela achava que um excelente guerreiro não hesitaria assim e fortaleceu sua determinação. Isso permitiu que ela mantivesse a calma diante do perigo e planejasse seus próximos passos. Na verdade, ela frequentemente ouvia esse princípio pelo xamã. Shallan voltou ao chão, dizendo preocupada, você sabe o quanto você me assustou agora há pouco? Se a garota de orelhas de gato não tivesse realmente confiado nela, teria pulado para puxar a garota de chifres de vaca para longe. Aquele momento foi realmente perigoso. Mas conseguimos. Yanhua sorriu. Subai deu um passo à frente e disse. Muito bem, mas da próxima vez, você deve conversar com seus companheiros primeiro.
Senão, eles não vão saber o que você está planejando. Ele também ficou um pouco surpreso com as ações decisivas da garota de chifres de vaca. No entanto, considerando a intensidade e os métodos de treino dela, pode-se dizer que isso estava dentro das expectativas. A série de ações da garota com chifres de vaca agora poderia ser chamada de perfeita. Ela deve conseguir se tornar uma guerreira totem até o ano que vem. Sim, xamã. Yanwu assentiu firmemente. Kanshi e outros apareceram rapidamente ao lado da fera, pois estavam observando por trás o tempo todo. Eles achavam que esses 5 demorariam mais para derrubar essa fera, mas inesperadamente fizeram isso tão rápido. Isso foi bastante surpreendente. Vocês todos se saíram excepcionalmente bem. Kanshi elogiou, olhando para o javali ainda não morto. Usar uma lança de osso de besta exige velocidade, precisão e força. Sem nenhum desses 3, dificilmente seria eficaz como arma. Especialmente contra bestas de pele grossa como essa. Mesmo as melhores armas precisam ser usadas corretamente para serem eficazes. No entanto, pelo que viu, o uso da lança de osso de besta pela garota de chifre de vaca era muito preciso. Depois de voltar para a tribo, você pode treinar mais com a lança de osso da besta. Pode ser seu forte. Shahong também elogiou. Ela não esperava que a garota de chifres de vaca fosse tão rápida e precisa na primeira tentativa. Desde a preparação até o lançamento da lança de osso de besta, toda a série de movimentos foi muito suave. Tudo aconteceu num piscar de olhos quando realmente aconteceu, e aquela fera já estava imóvel no chão. Embora Shallan também tenha permanecido calmo sob pressão, o dano que um arco longo poderia causar ainda não era tão alto quanto o de uma lança de osso de besta. No entanto, considerando seu curto tempo de treinamento, acertar o pescoço da besta com o arco longo já era uma façanha difícil de realizar. Em comparação, isso mostrava que a menina das orelhas de gato era uma aprendiz melhor do que a garota com chifres de vaca. Kanshi até duvidou se esses 5 realmente estavam caçando pela primeira vez. A coordenação deles era excelente. Antes, eles só pegavam pequenos coelhos e coisas do tipo, mas agora, conseguir pegar uma fera tão grande era realmente impressionante. Na verdade, a garota de chifres de vaca agiu puramente por instinto. Essa foi sua primeira caçada e, naturalmente, ela não tinha experiência. Só que, quando a fera era perseguida, ela estava assustada, e com o apoio da garota de orelhas de gato, ela sentia que podia fazer isso. Ela instintivamente soube que aquele era seu momento para agir, então lançou a lança de osso da fera naquele instante. T-Chef Primitivo Capítulo 284, a segunda base. Depois que Kangxi ensinou os 5 aprendizes de guerreiro a processar e manusear a carne da fera, eles arrumaram as coisas e se prepararam para partir. Tum, tum, tum. Subai vasculhou curioso os arredores, procurando ver se havia algo que a tribo pudesse usar. Afinal, muitas coisas na tribo agora eram encontradas na natureza selvagem. Como tinham chegado ao campo de caça, e aquele lugar tinha ainda mais recursos, deveriam olhar cuidadosamente ao redor. Olhando de lado, notou algumas flores coloridas em uma árvore antiga, o que o fez parar para observá-las mais de perto. Essas flores se pareciam com peônias da terra, mas com pétalas menores e muito maiores. No geral, havia várias flores de cores diferentes agrupadas, cobrindo a metade inferior da árvore antiga, em 5 cores: vermelho, amarelo, azul, branco e roxo. Xamã, o que houve? Você encontrou alguma coisa? Yanhua perguntou curiosa. A garota de chifres de vaca agora tinha muitos ossos de fera pendurados na cintura. Eles eram o troféu de antes. O chifre da fera era especial e foi colocado em seu pescoço. Isso a deixou de bom humor. O que são essas? Subai apontou para as flores coloridas na árvore. Yanhua olhou na direção que ele indicou e balançou a cabeça. Não sei. É a primeira vez que vejo eles. Ao ouvir a conversa, Kangxi olhou e explicou. Essas são chamadas de flores de 5 cores. Eles não são venenosos nem comestíveis. Puramente decorativo. Flores de 5 cores. A boca de Subai se contraiu algumas vezes, surpresa com um nome tão casual para flores tão lindas. Escolha alguns para eu olhar. Certo. Kangxi mandou alguém escolher vários. Subai examinou cuidadosamente essas flores, pegando 10 pétalas e começando a esfregá-las entre as mãos. Depois de cerca de 10 segundos, as pétalas estavam completamente esmagadas, e suas mãos manchadas com a cor das flores, que não saíam. A coloração está muito boa, disse Subai.
Xamã, essas flores são úteis. Devemos levar um pouco de volta. Kanshi perguntou rapidamente. Ele sabia que sempre que o xamã queria algo, isso acabava sendo muito útil para a tribo. Subai desviou os olhos negros e disse, eles são úteis, mas não há pressa. Vamos continuar andando por enquanto. Ele já tinha ideias sobre o que fazer com essas flores. Ele só precisava experimentar com eles primeiro. Subai colocou as flores restantes em sua bolsa de pele de animal, e todos continuaram andando mais fundo na floresta. 10 minutos depois, chegaram a uma área maior onde as árvores imponentes começaram a rarear. Logo, havia uma área aberta. A paisagem próxima à área aberta era linda, com árvores mais baixas e folhagem colorida. O chão na área aberta era coberto por grama exuberante, flores coloridas e tinha um pequeno riacho. A sensação geral era como um paraíso, fazendo qualquer um que a visse se sentir melhor. Nesse momento, um rebanho de veados de chifres gigantes avançava pela gramada da margem do rio, às vezes bebendo água, às vezes pastando, às vezes brigando com seus enormes chifres pelos parceiros. Além do veado de chifre gigante, outro tipo de criatura estava ativo, os lobos, os predadores que o veado de chifre de gigante temia. A várias centenas de metros do rebanho de cervos, no alto das árvores, a equipe de caça se escondia nas sombras densas dos galhos. Estar nessa área tendia a ser perigoso por ser um espaço aberto. A figura de um ficaria completamente exposta, então precisavam se esconder primeiro. Todos olhavam através das frestas das folhas em direção ao rebanho de cervos. Esse era o quarto dia deles longe da tribo. As caçadas na primeira base, na área ao redor da caverna, não deram muito resultado, pois havia poucas presas lá. Também não queriam gastar muito tempo com presas pequenas porque havia caça maior em outros lugares. Eles precisariam capturar muitas presas pequenas para atender às necessidades da tribo. Embora não fossem difíceis de pegar, podiam ser difíceis de encontrar. Seus grandes números também não eram convenientes de carregar. Era muito melhor caçar presas grandes em vez disso. Cada pessoa podia carregar um de volta, o que era mais conveniente do que estar carregada com muitas presas pequenas. A primeira base era tipicamente usada como ponto de descanso para transições para outras bases. Viajar durante a noite até a segunda base seria perigoso demais. A equipe de caça nunca caçava à noite, então Kanshi agora planejava levá-los até a segunda base. A segunda base ficava do outro lado da primeira base. Eles precisavam atravessar a bacia e escalar outra montanha para alcançá-la. Como a equipe de caça tinha aprendizes de guerreiro e o xamã com eles, Kanshi não planejava atravessar direto. Isso seria perigoso demais. Se eles encontrassem bestas ferozes, isso basicamente seria uma sentença de morte. Kanshi escolheu uma segunda rota, seguindo pelas bordas. Embora a rota fosse mais longa, era menos perigosa do que cortar direto. Quando estavam prestes a avançar, a equipe de caça avistou um rebanho de veados chifres gigantes. Ao mesmo tempo, viram vestígios de uma matilha de lobos, então todos foram instruídos a se esconder. Todos observaram os lobos na floresta, para ver qual seria o próximo passo deles. Como a matilha de lobos apareceu junto com o veado gigante de chifres, isso significava que eles também estavam caçando. Subai piscou os olhos negros enquanto observava a matilha de lobos, até pegando seu telescópio. Ele podia ver que esses lobos eram muito mais fortes do que os que já tinha visto na Terra, com músculos muito desenvolvidos, presas longas e afiadas e garras poderosas indicando quão letais. Além disso, a estrutura da cabeça e da mandíbula mostrou que tinham mordida muito mais forte. Isso explicaria por que suas presas incluíam animais várias vezes maiores que eles. Esses lobos também pareciam diferentes. Embora compartilhem algumas semelhanças, eles tinham 3 caudas e pelo muito mais longo. Agora a matilha de lobos está apenas rondando por aí. Antes de agir, eles vão avaliar a situação primeiro. Eles não vão sair correndo do nada. O rosto de Kanshi estava solene enquanto explicava aos aprendizes de guerreiro. Eles vão evitar aqueles com chifres especialmente grandes, porque se forem atingidos, suas barrigas podem ser rasgadas. Entre o grupo de cervos de chifres gigantes, muitos machos tinham galhadas enormes, e alguns tinham chifres particularmente especiais. Ao contrário de outros cervos, cujos chifres se espalhavam para as laterais da cabeça, os chifres desses cervos se estendiam para a frente e para trás, dificultando o ataque dos lobos. Alan, não vimos esses chifres antes. Yanhua perguntou baixinho. Na terra ancestral, o velho xamã tinha um par.
Ele os usava durante as cerimônias. Shylan lembrou com sua excelente memória. Sim, sim, é isso. Yanhua ficou maravilhado por muito tempo naquela época, se perguntando de onde vinham essas coisas. Agora, ela descobriu que eles vinham do campo de caça. T-Chef Primitivo capítulo 285. Lobo e veado. Os olhos roxos de Kang-Shi permaneceram fixos à frente. Ele observava cuidadosamente o veado gigante de chifres e a matilha de lobos. Ele fez a equipe de caça se abrigar, esperando para se mover depois que os lobos iniciassem o ataque, pois seria perigoso demais de outra forma. Líder de equipe, quanto tempo temos que esperar? Shen-Shi perguntou curioso. O garoto estava ficando impaciente, ansioso para atravessar. No entanto, ao mesmo tempo, ele estava curioso para ver quais movimentos a matilha de lobos faria. Eles estão prestes a começar. O líder de equipe Kang-Shi levantou a mão e disse suavemente da árvore próxima. Quando lhe disse isso, estava claramente animado. Na verdade, ele ficava animado toda vez que assistia lobos caçando. Isso porque havia muito a aprender com os lobos. O estilo de luta e técnicas de caça deles sempre foi um excelente recurso para aprender. Assistir essa matilha caçar suas presas era especialmente emocionante. Para caçar presas que vivem em grupo como os cervos, o melhor método é fazê-los correr. Xiahong explicou baixinho. Ela já visitava frequentemente o campo de caça antes e sabia pelo menos isso sobre a vida selvagem. Os chifres que o velho xamã usava eram de Xiahong. Ela havia caçado um deles e retornado à tribo com aqueles chifres. Subai piscou os olhos negros enquanto observava. A matilha de lobos que observava de longe, aparentemente apenas passeando, agora estava se espalhando gradualmente. Eles se aproximaram lentamente do rebanho de cervos, com vários lobos tentando intimidar os cervos nas bordas. Para Subai, essa cena era como assistir a um documentário sobre a natureza. Lobos na terra caçavam presas da mesma forma. Subai estava particularmente ansioso para observar os lobos caçando suas presas, já que lobos podiam correr ainda mais rápido que cavalos selvagens. Além disso, podiam correr 35 quilômetros em condições de neve sem parar e detectar o cheiro das presas a 2 quilômetros de distância. Não eram super-heróis fictícios, mas animais reais existentes. Se os lobos na Terra já eram tão formidáveis, os lobos dessa era primitiva devem ser ainda mais impressionantes. Era exatamente por isso que Subai estava tão ansioso para assistir a matilha caçar. Se esses lobos se mostraram realmente excepcionais, capturar um ou dois como montarias valeria a pena, especialmente dado seu grande tamanho. Enquanto isso, devido à aproximação dos lobos, o grupo de cervos começou a entrar em pânico, recuando sob a intimidação dos lobos. Logo, o rebanho começou a correr, parecendo extremamente apavorado e momentaneamente sem saber o que fazer. A maioria correu para a frente, enquanto alguns se afastaram do rebanho, fugindo em direções diferentes. A alcateia também se dispersou, correndo com seus membros poderosos, percebendo presas adequadas entre a manada em pânico. Está começando. Observe com atenção. A habilidade de caça dos lobos de três caudas é impressionante. Podemos aprender muito com eles. Kang-Shi disse. Entendido. Os 5 aprendizes de guerreiro responderam imediatamente. Subai observava com especial absorção a cena enquanto a matilha corria em velocidades além de sua imaginação. Enquanto os lobos corriam, suas garras agarravam firmemente o chão, até cavando um pouco do solo. Veja como os jovens cervos são protegidos no centro do rebanho pelos cervos adultos, com os mais fortes os protegendo. Predadores inteligentes sabem que não é prudente atacar ali. Kang-Shi explicou cuidadosamente aos aprendizes de guerreiro. Quanto àqueles que entram em pânico e fogem da manada, os lobos de três caudas rapidamente identificarão os velhos, fracos, doentes e feridos entre eles. Quando os lobos de três caudas avistarem esses cervos, os outros lobos da matilha vão abandonar a perseguição dos cervos saudáveis e voltar sua atenção para os mais fracos. Xiahong acrescentou. Ela sabia muito sobre como os lobos de três caudas caçavam suas presas. Ela havia ensinado muito do que ele sabia. Como guerreira totem de estágio intermediário, ela naturalmente tinha mais experiência. Os 5 aprendizes de guerreiro ouviam com atenção total, seus olhos completamente atraídos pela caçada à sua frente. Subai observou os lobos enquanto eles começavam a correr e comentou solenemente. Então, mesmo que você esteja ferido, nunca demonstre fraqueza na frente dos lobos de três caudas. Kang-Shi assentiu firmemente e disse.
O xamã fala a verdade. Mais importante ainda, nunca deixe a matilha de lobos circular atrás de você. Se eles ficarem atrás de você no seu nível atual, você quase não teria chance de sobreviver. Ele teve que explicar essas coisas para os aprendizes de guerreiro. Caso contrário, esses jovens não saberiam de nada e só sofreriam por isso depois. Yanhua piscou os olhos vermelhos, encarando intensamente o rebanho de cervos. Ela ainda não tinha descoberto qual cervo estava doente e qual era idoso. Ela franziu a testa e disse: a matilha de lobos é realmente incrível por conseguir reconhecer e analisar tantas coisas ao mesmo tempo. Assim que a garota de chifres terminou de falar, um lobo de 3 caudas começou a acelerar, seus olhos afiados fixos em um cervo solitário. Tum, tum, tum. Ele correu incrivelmente rápido, seu olhar fixo naquele cervo como se ele fosse quebrar seu pescoço a qualquer momento. Quando o primeiro lobo saiu em perseguição, vários outros lobos, ao verem isso, se juntaram à perseguição. Tum, tum, tum. Em menos de um minuto, mais e mais lobos se juntaram à perseguição, alcançando mais de uma dúzia. Entre a matilha de lobos, havia um que era o maior e o mais forte. Deve ser o lobo alfa. Também era ele quem liderava o ataque na linha de frente, embora isso acontecesse porque os cervos eram animais de rebanho. Ao ver seu companheiro sendo perseguido, alguns dos cervos machos mais fortes avançaram para ajudar a afastar os lobos que estavam prestes a atacar. A cena era incrivelmente intensa, como dois guerreiros em combate. Um lobo e um cervo se enfrentaram, garras de lobo contra galhos de cervo em combate mútuo, nenhum ganhando vantagem. Graças à ajuda dos companheiros, o cervo perseguido conseguiu escapar com sucesso. Que pena, ele escapou. Yanhua simpatizava com a matilha de lobos. Sim, eles estavam tão perto de pegar. Shen-Shi disse, socando a árvore próxima de frustração. Não se preocupe. 3 lobos cauda não desistem, até capturar sua presa. Continue assistindo. Vai ficar ainda mais emocionante. Xiaohong disse com um leve sorriso. Ela conhecia os lobos de 3 caudas melhor do que ninguém. Com toda a matilha mobilizada, seria impensável que eles não capturassem uma única presa. Além disso, o lobo alfa não dava sinais de desistir, seu olhar ainda era feroz enquanto se preparava para o próximo ataque. Enquanto isso, após o fracasso, os outros lobos da matilha rapidamente se reagruparam. No entanto, eles não pareciam tão compostos quanto o lobo alfa. Provavelmente porque a comida que quase era deles havia escapado. A partir desse fracasso, começaram a ficar inquietos. Alguns lobos mostravam os dentes, enquanto outros pareciam desanimados, criando um contraste gritante com o lobo alfa. T-Chef Primitivo Capítulo 286. Uma visão de arrepiar a Lou. O lobo alfa uivava alto entre a matilha, aparentemente incentivando seus companheiros, já que caçar presas não era tarefa simples. Além disso, os cervos com galhadas eram feras inteligentes, e suas enormes galhadas eram suas únicas armas para salvá-los da morte. Naquele momento, não conseguir matar era normal, e o lobo alfa uivava quando a matilha ficava inquieta. Primeiro, controlar seus companheiros, e segundo, incentivá-los a continuar perseguindo a presa. Afinal, eles não podiam voltar de mãos vazias hoje. Em menos de um minuto, os lobos de 3 caudas lançaram outro ataque ao rebanho de cervos, mas desta vez, em um ritmo mais lento do que antes. Eles continuavam procurando oportunidades dentro do rebanho, procurando veados jovens isolados ou velhos, fracos, doentes e feridos. Apenas esses cervos podiam ser abatidos pela matilha de lobos. Caso contrário, aqueles cervos fortes e saudáveis poderiam acabar com a vida de um lobo com um golpe de galhadas. Tum, tum, tum. Um lobo enorme mirou em um cervo idoso, iniciando o ataque. Seus olhos dourados e afiados permaneceram fixos no velho cervo, com medo de que ele pudesse escapar novamente. Instantaneamente, os outros lobos de 3 caudas rapidamente se juntaram, tendo aprendido com o fracasso anterior. A matilha de lobos afastou os velhos cervos para um lado, enquanto outros lobos continuavam a perseguir o rebanho, formando uma barreira entre os velhos cervos e seu rebanho. O cervo velho parecia completamente isolado, mas não parava de correr. Em vez disso, ele correu ainda mais rápido. O velho cervo continuava chamando, parecendo apavorado, como se esperasse que seus companheiros viessem a ajudar. O rebanho certamente ouviu os chamados dos velhos cervos, mas com os lobos de 3 caudas entre eles, não conseguiam passar. Toda vez que tentavam correr até eles, os lobos pulavam sobre eles. Por causa disso,
Alguns cervos apresentaram arranhões dos lobos de três caudas, e eles gradualmente ficaram indefesos. Subai observava com grande empolgação, admirando esses lobos de três caudas. Para presas, não havia nada mais aterrorizante do que caçadores com um planejamento tão preciso. Se ele fosse um desses cervos, provavelmente se sentiria desesperado agora, sendo alvo de predadores tão inteligentes. Por maiores e defensivos que fossem seus chifres, contra predadores espertos, eram apenas enfeites. Diante dessa matilha de lobos de três caudas, só se podia rezar silenciosamente pela segurança. No entanto, foi justamente essa caçada que despertou o interesse de Subai pelos lobos de três caudas. Miau Roli não pôde deixar de gritar, sua aparência mudando para a forma que tinha quando caçava um macaco antigo das árvores, com o pelo preto arrepiado. Sua aparência geral mudou de arredondado e rechonchuda para a de um ocelote, aparentemente animado ao observar os lobos de três caudas caçando. Subai estendeu a mão para acariciar Roli, dizendo suavemente: "Você viu isso? Você precisa aprender com isso, entendeu? Você também pode se tornar um caçador formidável." Miau. O grito de Roli era profundo e cheio de empolgação, como se respondesse que ele definitivamente se tornaria aquele tipo de caçador. Que esperto! Nunca imaginei que lobos pudessem ser tão inteligentes, muito mais inteligentes do que a besta que acabamos de encontrar. Yan o observava, completamente absorvida. Aquilo era apenas uma besta de grau baixo, enquanto lobos de três caudas são considerados bestas de grau superior. Se evoluírem para bestas ferozes, se tornam muito mais formidáveis. Xiahong explicou animada. Bestas ferozes evoluíram de bestas comuns. Se as bestas normais continuassem ficando mais fortes, seus corpos mudariam gradualmente, tornando-se bestas ferozes de baixo grau, e então lentamente se transformariam em bestas ferozes de alto grau. Esse processo não era nem particularmente lento nem rápido, dependia da própria criatura. Se continuasse caçando várias feras e acumulando energia suficiente, eventualmente se tornaria uma fera feroz. Então é assim que funciona. O chefe deles está perto de se tornar uma besta feroz? Yan Wu perguntou com curiosidade. A garota de chifres de vaca percebeu que o corpo do lobo alfa era 2 vezes maior que os outros lobos, com dentes mais afiados. Se as bestas pudessem se tornar bestas ferozes, então esse lobo alfa provavelmente seria o primeiro da matilha a se transformar. Quase lá. Não vai demorar muito. Xiahong disse com voz grave. Depois de se tornar uma besta feroz, ela ainda vai liderar essa matilha. Yan Wu continuou perguntando. Claro. Mesmo sendo uma besta feroz, ainda seria uma fera de baixa qualidade. Com certeza continuaria liderando o grupo. Xiahong explicou. Agora entendi. Assentiu Yan Wu firmemente. Ela sabia que as bestas eram divididas em alta, média e baixa, mas não sabia que podiam se transformar em bestas ferozes. Enquanto conversavam, o lobo alfa, com seu olhar feroz, liderava a matilha em perseguição ao velho servo. Tum, tum, tum. O lobo alfa que corria na frente era extremamente rápido, e quando chegou perto o suficiente do velho servo, o lobo alfa mostrou os dentes afiados e saltou com as patas traseiras. Ele abriu as mandíbulas instantaneamente. Seus dentes afiados agarravam firmemente o pescoço da presa, e todo o seu corpo segurava firmemente o velho servo. O sangue começou a correr imediatamente. Enquanto isso, os outros grandes lobos da matilha atacaram, alguns agarrando, outros mordendo. O velho servo, com tantos lobos nas costas e sendo atingido por outros, acabou perdendo força gradualmente. Brum! Com um som abafado, o velho cervo finalmente desabou, e naquele instante, os lobos correndo todos saltaram para frente. O lobo alfa manteve seu aperto mortal no pescoço do cervo, enquanto o cervo continuava lutando. No começo, ele lutou violentamente. Ele até conseguiu chutar alguns lobos para longe, mas à medida que a mordida do lobo alfa se aprofundava e outros lobos mordiam profundamente suas outras partes, o velho cervo parou de lutar lentamente. Ele ficou apenas com espasmos fracos, o pescoço sangrando abundantemente. Tchef Primitivo capítulo 287, Pegar filhotes de lobo. Yan Wu ficou bastante surpresa com o que acabara de presenciar, especialmente no momento em que o lobo alfa liderou o ataque. Os outros lobos também lançaram seu ataque, todos agarrados ao corpo do velho servo. A cena parecia um fio de uvas. Os dentes afiados dos lobos de três caudas perfuraram diretamente a pele do velho servo, com sangue vermelho jorrando.
O velho servo não resistiu ao ataque e, com os lobos investindo nele a toda velocidade, além do peso dos lobos pendurados sobre ele, foi derrotado rapidamente. Se fosse apenas um único lobo de 3 caudas contra ele, talvez não fosse nessa situação. Na verdade, talvez até conseguisse reagir. Mas com dezenas desses assustadores e inteligentes lobos de 3 caudas trabalhando juntos, um velho cervo solitário tinha quase nenhuma chance de sobrevivência. Foi justamente esse método inteligente de caça em equipe que permitiu que os lobos de 3 caudas se estabelecessem nesta área. Por conta dos números, quase sempre atuavam em equipe. Com sua forte letalidade, a maioria dos predadores dessa área mantinha distância deles. Na verdade, ninguém queria invadir o território dos lobos de 3 caudas. Todos os evitavam sempre que possível. Prefiro encontrar um urso da montanha garra gigante do que enfrentar lobos de 3 caudas. Xu Feng disse com um arrepio. Se encontrasse os lobos de 3 caudas, só poderia fugir. Lutar certamente resultaria em destruição mútua. Ursos garra gigantes são solitários, então nunca andam em grupo. Eles também não são tão persistentes quanto os lobos de 3 caudas, o que os torna mais fáceis de lidar. Kang Shi disse. Eles se movem bem devagar, e mesmo que se unam temporariamente, ainda podemos lidar com eles. Mas essa matilha de lobos é diferente. A velocidade e letalidade deles são demais. Melhor não mexer com esses ritmos problemáticos. Xiahong disse gravemente. Ela não pensaria muito de um ou dois lobos de 3 caudas, mas infelizmente, eles sempre se moviam em grupos de 10 ou mais, tornando-os difíceis demais de manusear, com pouco benefício a ganhar. Se você encontrá-los, evite-os. Se não puder evitá-los, nunca vire as costas para eles. Kang Shi avisou. 3 lobos com cauda avançavam ansiosamente assim que vissem as costas do alvo, sem deixar chance de resistência. Seus dentes eram afiados e longos. Depois de morder, não soltariam, não importava o quanto o inimigo os atingisse. Eles seguravam até morrerem ou até que a presa morresse. Entendido. Os 5 aprendizes de guerreiros assentiram. Subai piscou os olhos negros enquanto continuava observando a matilha de lobos que se banqueteava, perguntando, eles sempre caçam juntos assim? Sim, todos caçam juntos, exceto alguns lobos velhos ou doentes que ficam para trás. A maioria desses lobos já está madura. Xiahong explicou. E os filhotes de lobo? Eles trazem os filhotes também? Subai continuou perguntando. Ah, certo, e os filhotes? Eles devem ter escondido em algum lugar, certo? Kang Shi também começou a vasculhar os arredores. Quase todos os animais coletivistas protegiam bem seus filhotes, desde os cervos fugitivos até os lobos de 3 caudas que se alimentavam de suas presas. Além disso, até criaturas solitárias como o urso garra gigante, por mais grandes que crescessem como adultos, protegeriam seus filhotes. Se não protegessem bem seus filhotes se tornariam alimento para outras feras. Deve ser. Neste mundo de sobrevivência dos mais aptos, os doentes, feridos e idosos são os melhores alvos para caçadores, especialmente os jovens, que não têm absolutamente nenhuma capacidade de resistência. Suba disse solenemente. Era assim que a era primitiva era cruel, cheia de mortes por toda parte. Um momento de descuido e ninguém saberia como morreu. Kang Shi e os outros tinham expressões sérias. Era assim que a vida era na era primitiva. Au. O forte lobo alfa uivava, avisando aqueles que queriam roubar suas presas. Foi assim também que ele manteve sua posição dominante no grupo. Caso contrário, os outros lobos não seguiriam suas ordens. Os outros lobos rapidamente devoravam a presa quando não estavam sendo mordidos pelo lobo alfa, como se a carne desaparecesse se fossem lentos demais. Os olhos negros de Subai se moviam, olhando não só para os lobos de 3 caudas, mas também tentando localizar onde os filhotes poderiam estar. Desde que soube de como os lobos de 3 caudas eram formidáveis, ele não conseguia deixar de pensar em certas possibilidades. Eles poderiam ser úteis não só para proteger a tribo, mas também para expedições de caça. Seria realista abordar diretamente os lobos adultos para usar sua habilidade de domar. Provavelmente seria mordido antes mesmo de tentar. Se ao menos ele conseguisse capturar alguns filhotes, usar sua habilidade de domar e levá-los de volta, criá-los na tribo, eles seriam úteis até o ano que vem. Olhando para o tamanho dos lobos de 3 caudas, eles eram grandes o suficiente para que uma pessoa pudesse facilmente montar em suas costas. Talvez ele pudesse até formar uma unidade de cavalaria de lobos,
onde os guerreiros montariam lobos para a batalha. Isso seria incrivelmente intimidador para seus inimigos. Xamã, no que você está pensando? Yanhua perguntou. Estou procurando onde os filhotes de lobo podem estar. Subai pegou seu telescópio e começou a procurar. Para pegar filhotes para a tribo. Qual é o gosto da carne de lobo? Yanhua começou a imaginar. Subai balançou a cabeça sorrindo e disse, não quero pegar os filhotes para comê-los. Quero criá-los. Criá-los? Yanhua duvidava dos ouvidos dela. Miao Roli pareceu entender, balançando o rabo animado enquanto ele saltava da árvore e começava a correr para frente. Você é um gato, não um cachorro. Por que você está balançando o rabo? Subai riu e chamou, para onde você vai? Miao Roli parou e se virou, chamando com seus olhos arredondados que pareciam tentar transmitir algo. Subai franziu a testa pensativo por um momento, então de repente entendeu e ordenou, Yigil, Shufeng, Dagua, Waming, sigam Roli. Talvez saiba onde estão os filhotes. Ele sentiu que os olhos de Roli tentavam expressar exatamente isso, a julgar pelo quanto estava animado. Quando os lobos de 3 caudas caçavam o velho servo, Roli observava com intensa concentração, até se transformando de empolgação. Ele claramente admirava muito os lobos de 3 caudas, e imediatamente se animou quando Subai mencionou criar seus filhotes de lobo. Entendido. Iji e os outros responderam em uníssono. Cuidado. Se for descoberto, recue imediatamente. A segurança é o mais importante. Subai alertou. Entendido. Iji e os outros pularam da árvore. Kanshi os observou partir e perguntou curioso, Xamã, por que você de repente quer criar os filhotes deles? Você verá seu tempo. Subai sorriu. Tchef Primitivo capítulo 288, corre rápido. Iji e os outros seguiram Roli pela gramada, todos permanecendo em alerta máximo. Eles vasculharam os arredores enquanto avançavam, vigiando a matilha de lobos que se banqueteava à distância. Eles não deixam comida para os filhotes? Dagua perguntou. Waming olhou para a matilha de lobos alimentando-se à distância e disse, talvez eles caçem mais depois que estiverem satisfeitos, ou talvez tragam um pouco de carne? Para que o xamã quer seus filhotes? São pequenos demais para comer, Shufeng se perguntou. Todos seguiram o gato preto com curiosidade até chegarem a uma pequena caverna. A caverna não era muito grande e não destoava da vasta pastagem. Era parecido com um buraco de rato no chão, com uma entrada grande o suficiente para 3 rolis passarem lado a lado. Embora o interior fosse bastante espaçoso. Olha! Tem tantos filhotes de lobo dentro. Waming imediatamente avistou os filhotes de lobo pretos, cinza e marrons. Havia cerca de 20 filhotes na caverna, não particularmente poucos, mas também não muitos. Como a matilha do lobo de 3 caudas tinha quase 80 lobos adultos, filhotes na casa dos 20 era um número normal. Mas nesta era de sobrevivência do mais apto, muitos filhotes se tornariam alimento para outras feras. Desses jovens na casa dos 20 anos, nem todos sobreviveriam até a idade adulta. Metade já seria bem bom, já que provavelmente só 1/3 chegaria à maturidade. Subai havia considerado esse ponto, por isso queria levar esses filhotes embora. Afinal, a taxa de sobrevivência deles seria maior na tribo. Embora ele não pudesse garantir 100% de sobrevivência, 90% era possível. Com sua técnica de cura, eles poderiam ser salvos desde que não morressem imediatamente. Iji observou cuidadosamente os filhotes de lobo e ordenou, coloquem-nos rapidamente na sua sacola de peles de animais. Vai ser complicado se os adultos voltarem. Sim. Waming e os outros assentiram, estendendo a mão para pegar os filhotes. Au! Choramingo. Os filhotes continuavam chamando, embora não muito alto, enquanto os lobos adultos ainda se banqueteavam à distância. Espera. Coloque eles no chão. Iji imediatamente levantou a mão para impedir todos, gritando, corram rápido. Precisamos voltar agora. Embora Dagua, Waming e outros não soubessem o motivo, seus instintos lhes diziam que algo estava errado, então começaram a correr. Tum, tum, tum. Roli também percebeu que algo estava errado, sua aparência fofa voltando a ser a de um ocelote, começando a mostrar os dentes. Iji pegou Roli e começou a correr de volta, muito mais rápido do que quando eles chegaram. Ninguém sequer olhou para trás enquanto rapidamente voltavam para as árvores e começavam a recuperar o fôlego. Xamã, deve haver lobos adultos por perto, disse Iji enquanto recuperava o fôlego.
A garota de orelhas de lobo sabia que as coisas não podiam ser tão simples. A alcateia não deixaria seus filhotes sozinhos em uma área, mesmo que fosse território deles. Caso contrário, poderiam ser devorados por algumas feras sem que ninguém soubesse. Eles não seriam tão descuidados por já serem tão inteligentes assim. Subai olhou pelo telescópio na direção para onde a garota de orelhas de lobo tinha ido, e viu que 5 lobos já haviam cercado a área. Eles pareciam furiosos, mostrando os dentes e cheirando o chão o tempo todo. Seus olhos atentos continuavam vasculhando os arredores. Eles só tinham saído brevemente por ganância por comida, mas ainda assim retornaram rapidamente. Boa ideia. Bom que vocês estão todos seguros. É arriscado demais voltar. Vamos desistir desses filhotes de lobo. Suba disse resignada. Ele originalmente queria pegar alguns para levar, mas agora isso parecia impossível. Ele havia considerado que seriam fortemente vigiados. Só viu Rolly correndo até lá. Ele achou seguro, até que as garotas de orelhas de lobo voltaram e avisaram. Vamos para a segunda base então, enquanto a atenção dos lobos de 3 caudas não está em nós, disse Kangxi. E todos assentiram e começaram a colocar seus equipamentos de volta, caindo de volta no chão a um. Tum, tum, tum. Após descerem das árvores, o grupo começou a avançar pela borda da área aberta, todos em alerta máximo. Na floresta, os fracos e distraídos eram os alvos mais fáceis, então ninguém ousava relaxar. Todos observavam atentamente ao redor. Nesse time, os aprendizes de guerreiros e Subai seriam vistos como os membros mais fracos aos olhos das feras e das bestas ferozes. Se atacassem, certamente iriam atacar essas pessoas, sem ousar provocar facilmente pessoas como Shahong. À medida que o grupo avançava, o céu escurecia gradualmente, aproximando-se do entardecer. Quando Subai ouviu falar pela primeira vez da segunda base, pensou que seria parecida, com uma caverna dedicada para descanso. Afinal, a regra da equipe de caça era proibida caçar à noite, e ficar fora durante a noite era perigoso demais, então, ter um lugar seguro para descansar seria melhor. Para surpresa de Subai, não havia nenhuma caverna visível na segunda base. Ele olhou para a montanha próxima. Ele não conseguia ver o pico, muito menos as bordas. Se precisassem escalar, seria extremamente difícil. Não só para ele e os aprendizes de guerreiro, mesmo com a resistência formidável de um guerreiro totem, poderia levar mais de um dia para escalar. Além disso, não era mais dia agora, mas anoitecer, e muitos olhos brilhantes já observavam da floresta ao pé da montanha. Perigos espreitavam por toda parte, com feras prontas para atacar gananciosamente a qualquer momento. Esqueça escalar a montanha. Sobreviver já seria suficiente. Mas Kangxi não impediu a equipe de caça, continuando a subir. Tum, tum, tum. Kangxi, falta muito. Está escurecendo, e será perigoso se não encontrarmos um lugar para descansar. Subai perguntou. Xamã, tem uma caverna perto da encosta da montanha. É bastante espaçoso. Podemos passar a noite lá. Kangxi explicou. Bom. Subai se sentiu aliviado ao ouvir sobre a caverna, não mais preocupado em escalar a montanha. Meia hora depois, sob a liderança de Kangxi, todos chegaram à entrada da caverna no meio da montanha. A caverna não foi formada naturalmente, nem foi escavada deliberadamente pela tribo, mas sim escavada por alguma besta ou fera feroz. Mais precisamente, era um túnel. Como esse túnel levava diretamente ao outro lado da montanha, a equipe de caça sempre passava por ali. O túnel permitiu acesso ao outro lado da montanha, eliminando a necessidade de escalar um pico tão alto. Certo, agora todos podem descansar. Kangxi foi o primeiro a largar as armas. Subai examinou o interior do túnel na luz solar restante antes da escuridão total, encontrando-o realmente muito espaçoso. Tchef Primitivo capítulo 289. Um registro sem significado. Ele percebeu que as paredes internas do túnel eram muito lisas, ao contrário dos túneis comuns que pareceriam ásperos e irregulares. Subai estendeu a mão para tocar as paredes. Na luz fraca do pôr do sol, ele podia ver muitos padrões neles. Embora fossem chamados de padrões, eram basicamente traços, difíceis de descrever como imagens. Eram parecidos com o número 1 escrito na parede. Além disso, havia muitas, uma parede inteira coberta dessas marcas, números 1 por toda parte. Kangxi, o que está escrito nas paredes? Subai perguntou. O grupo já havia começado a acender fogueiras no túnel, e a luz do fogo começou a iluminar o interior.
Os padrões nas paredes ficaram mais nítidos, e não estavam apenas na parede que Subai estava olhando. A parede atrás dele também tinha esses problemas. Xamã, esses mostram quantas vezes viemos ao campo de caça. Deixamos uma marca cada vez que vemos. Kanshi explicou, e também caminhou em direção à parede. Então, onde as marcas estão densamente agrupadas, isso mostra quantas pessoas vieram. Subai perguntou. Sim, fazemos uma marca para cada visita, e depois tantas marcas quantas pessoas que vieram, só isso. Kanshi explicou. Então como você sabe quem veio e quem não veio? Subai perguntou curiosa. Kanshi ficou sem palavras. Essa pergunta o pegou de surpresa. Ele disse de forma desajeitada, na verdade, não sabemos. De fato, só podiam saber quantas vezes e quantas pessoas vieram, mas não quem especificamente havia vindo. Antes, achavam que fazer essas marcas na parede confirmaria que haviam visitado o campo de caça. Foi considerado uma honra ter sido rebaixado. Eles não tinham considerado que precisariam saber quem esteve lá. Depois que aprenderem a escrever, poderão escrever seus próprios nomes nas paredes quando o vento tem aqui. Subai afirmou calmamente. Vendo suas expressões, ele sabia que estavam surpresos. Eles pensavam nisso como algo honroso. Infelizmente, eles nem sequer conseguiam se identificar com essas marcas básicas. Isso realmente demonstrou muito a importância da leitura e da escrita. Somente aprendendo a ler e escrever era possível gravar suas ações honrosas nas paredes. Sim, entendo. Kanshi sentiu. Estalos estalidos. Perto do fogo, Shallan e Yan assavam carne. Os acontecimentos de hoje ainda estavam frescos em suas mentes. Foi por pouco. Quase fomos descobertos pelos lobos de três caudas. Yan comentou, semicerrando os olhos. Sim, se não tivéssemos passado o grama em nós mesmos antes de sair esta manhã, com certeza teríamos sido descobertos. Shallan assentiu. Lobos têm um excelente olfato. Eles certamente detectariam cheiros quando alguém se aproximasse dos filhotes. Esfregar grama nos corpos deles era um dos métodos de sobrevivência da equipe de caça. Era útil para mascarar o cheiro deles. É uma pena, porém, não conseguimos pegar nenhum filhote de lobo, disse Yan com pesar. Sim, se tivéssemos, esses filhotes já deveriam estar brincando na nossa caverna. Shallan assentiu. Se eles tivessem sido levados, aquela matilha com certeza teria nos encontrado. Iju falou de repente. Por quê? Não nos cobrimos com o cheiro de grama. Eles não conseguiriam sentir nosso cheiro. Yan perguntou. Iju limpou a faca de combate e disse, você está subestimando os lobos de três caudas. Eles são muito protetores com seus filhotes. Se eles encontrassem um dos filhotes desaparecido, com certeza nos caçariam. A garota de orelhas de lobo conhecia seus hábitos. Alguém da tribo dela já havia capturado um filhote de lobo de três caudas. Essa pessoa assou e comeu seu filhote, e na mesma noite, a matilha de lobos o encontrou e o despedaçou. Se for esse o caso, por que você concordou quando o xamã queria capturar os filhotes deles? Shallan franziu a testa. Porque eu confio no xamã. O xamã deve ter seus métodos. Disse Iju solenemente. Desde que viu como a tribo havia se desenvolvido, ela tinha total fé em cada decisão que o xamã tomava. Quando a noite caiu, os que estavam no túnel começaram a dormir. Precisavam de um bom descanso para mais um dia inteiro de caça no dia seguinte. Piocheoreado. Depois de uma boa noite de sono, todos foram acordados cedo na manhã seguinte por chamados de bestas. Kanshi pediu à equipe de caça que arrumasse suas coisas, pois precisavam se preparar para começar a atravessar a passagem da montanha. Subai dormiu bem na noite anterior, provavelmente por causa da viagem do dia. Ele foi dormir cedo e nem percebeu qualquer desconforto com o travesseiro de pedra. Todos devem ficar próximos, especialmente você, Shenshi. Não fique excessivamente curioso. Se você se afastar e não conseguir sair, não venha chorar para nós. Kanshi alertou severamente. Isso não era uma tentativa de intimidação, era apenas um fato. As primeiras gerações de ancestrais tribais, que pioneiros nessa rota de caça, só encontraram o caminho correto após pagarem um preço alto. Todo aquele lugar era um enorme labirinto, e inúmeras pessoas entraram para nunca mais sair. Eles já tinham tentado muitas vezes no passado, e tiveram que sacrificar sabe-se lá quantas pessoas antes de finalmente encontrar o caminho. Esse túnel não tinha apenas uma saída, mas 7 ou 8.
Todos estavam conectados, mas também levavam a lugares diferentes. Embora nem todas as saídas fossem seguras. Se alguém que não conhecia esse lugar entrasse e saísse em um local desconhecido, entraria em pânico, sem saber como voltar. O campo de caça estava cheio de perigos. Se surgissem em algum lugar desconhecido, poderiam facilmente se tornar a próxima refeição de uma fera feroz. Não se preocupe, líder de equipe, vou ficar perto de você. Shen Xie sentiu. Embora o garoto fosse jovem, ele não tinha medo. Na verdade, ele estava mais curioso, seus esguios olhos negros observando constantemente os arredores. A única que estava com medo era Er. Ela se recolheu em suas asas roxas de borboleta, seus olhos roxos constantemente vasculhando ao redor. Ela sentiu que algo poderia saltar a qualquer momento, então segurou firmemente a mão da garota de chifres de vaca. Em contraste, Yanhua parecia muito mais calmo. Seu rosto não mostrava nervosismo, mas curiosidade. Já querendo se tornar uma guerreira totem, vir para um lugar tão empolgante só aumentou seu entusiasmo. Shallan também parecia um pouco preocupada, embora não tanto quanto a Er. Ela segurava a mão de Xiaorong com muita força. Tum, tum, tum. O ambiente do túnel não estava muito seco. Na verdade, estava um pouco úmido, e seus passos faziam sons de barulho na lama. Ainda assim, o túnel não parecia sufocante. Pelo menos era bem ventilado. Tchef Primitivo capítulo 290. Morte àqueles que bloqueiam o caminho. Tum, tum, tum. Boom boom. Subai e os outros continuaram caminhando pelo túnel, que ficava mais escuro quanto mais avançavam. No entanto, isso não era um grande problema, já que todos na equipe de caça carregavam tochas. O túnel era muito silencioso, com apenas os passos deles e o som da água pingando. Eles caminharam no túnel por 10 minutos inteiros. Após se afastarem gradualmente da entrada, restou apenas a luz das tochas. No começo, quando não estavam longe da entrada, a luz do sol ainda brilhava, mas agora, só havia luz de tochas. A luz restante da tocha não era forte, mas era suficiente para ver o caminho à frente. Ao entrar mais fundo no túnel, encontraram que ele era cada vez mais labiríntico, com muitos caminhos e bifurcações que se cruzavam. Às vezes, virar uma esquina revelava mais 2 ou 3 caminhos. No entanto, a equipe de caça só seguia um caminho específico a cada vez. Esse túnel era como um verdadeiro labirinto, com muitas rotas possíveis, mas apenas um caminho levava ao destino real. Inicialmente, Shen Xi achava que o líder da equipe estava fazendo um drama demais, mas à medida que avançavam mais fundo no túnel, percebeu que as coisas não eram tão simples quanto esperava. O garoto, com medo de se perder, ficou perto do grupo e não ousou se afastar. Se fosse no passado, ele teria explorado a caverna procurando coisas interessantes. Os outros aprendizes de guerreiro eram iguais, ficando próximos a Shen Xi, sem nem ousar sussurrar entre si, apenas andando em silêncio. Tum, tum, tum. 20 minutos depois de caminhar uma longa distância, chegaram a uma esquina com 2 caminhos separados. Estamos quase lá. Vamos pegar o caminho da esquerda para chegar ao nosso outro campo de caça. Kang Shi disse. Mas, por sorte, ambos os caminhos estavam bloqueados por criaturas. À medida que a luz das tochas se aproximava, podiam ver que as criaturas bloqueavam-se parecendo com baratas. Mas eles não eram exatamente baratas. Também se assemelhavam a louva-a-Deus. No geral, pareciam uma combinação dos dois. O que era perturbador era que essas criaturas não tinham olhos, provavelmente porque haviam vivido tanto tempo sem luz solar no túnel que seus olhos haviam degenerado completamente. Kang Shi imediatamente segurou todos, avisando. Todo mundo cuidado, esses são insetos sem olhos, são muito letais. Líder de equipe, eles não têm olhos, então não deveriam conseguir nos ver, certo? Shen Shi perguntou. Eles não podem nos ver e só conseguem sentir sons, mas você ainda precisa ter muito cuidado. Se as garras deles te pegarem, você será instantaneamente cortado. Kang Shi disse gravemente. Subai franziu a testa, examinando as criaturas à frente. Para ele, esses insetos sem olhos eram apenas uma combinação nojenta de barata e louva-a-Deus. Ele virou os olhos e ordenou. Todos aproximem as tochas deles. Tendo vivido tanto tempo no túnel sem luz do sol, eles devem temer o fogo. Essa foi sua análise. Primeiro, insetos temem o fogo. Segundo, vivendo nesse túnel, eles devem temer o calor. Sim. Os guerreiros totem assentiram, todos aproximando suas tochas dos insetos sem olhos.
sussurros e farfalhar. Os insetos sem olhos, sentindo o calor das chamas, começaram a recuar, fazendo sons desagradáveis de farfalhar. Todos tenham muito cuidado. Embora não possam enxergar, suspeito que a audição seja muito sensível. Subai alertou. Assim que terminou de falar, um inseto sem olhos saltou no ar, erguendo suas garras afiadas para cortar a Subai. Tudo aconteceu num instante. Mesmo antes do que Subai pudesse reagir, num instante, Ijio empunhou sua longa lâmina de crocodilo e bloqueou perfeitamente as duas garras do inseto sem olhos, jogando-o instantaneamente para trás. Ela desceu novamente, e o inseto que acabara de avançar foi despedaçado. Depois, a garota de orelhas de lobo ficou protetora ao lado de Subai. Obrigado. Subai assentiu. O rosto de Ijio ficou vermelho instantaneamente. Ela não ousava olhar para ele agora, mantendo apenas seu olhar afiado nos insetos sem olhos. Kanshi suspirou aliviado. Ele estava longe demais de Subai, e embora tenha reagido, não teria chegado a tempo. Felizmente, Ijio foi muito rápido. Se algo tivesse acontecido com o xamã, ele teria muito a responder. Após o ataque do primeiro inseto sem olhos, os outros ficaram quietos. Instantaneamente, mais 4 pularam no ar, mas Kanshi não permitiu que agissem como quisessem. Ele ativou sua marca totem e derrubou 2 com sua lâmina de crocodilo. Shahong fez o mesmo, balançando sua lâmina de crocodilo para lidar com os outros 2 insetos no ar. Farfalhar, farfalhar. Enquanto muitos insetos sem olhos bloqueavam ambos os caminhos, mais e mais começaram a pular. Do ponto de vista deles, fazia muito tempo desde que tinham feito um banquete. Agora, com tantas pessoas aparecendo, eles não poderiam deixar essa chance passar. Yanhua, Shahong e os 5 aprendizes de guerreiros também não ficaram parados, todos puxando seus arcos longos e mirando nos insetos que saltavam. Hoje. Farfalhar, farfalhar. Embora o túnel fosse pouco iluminado, o grande tamanho dos insetos sem olhos os tornava alvos fáceis quando saltavam. Ijio e Shu Feng mantiveram Subai protegido atrás deles, mantendo uma formação defensiva. Os guerreiros totem restantes iniciaram uma onda de assassinatos, massacrando todos os insetos sem olhos que bloqueavam os caminhos. Com a ajuda de flechas e desafiadas lâminas de crocodilo, abater os insetos sem olhos era como cortar a lama. Quase cada golpe de suas lâminas derrubava um inseto, enquanto as flechas dos aprendizes de guerreiros atingiam com precisão perfeita. Em poucos minutos, todos os insetos que bloqueavam os caminhos foram mortos. No entanto, eles encheram o túnel com um forte cheiro de sangue. Era um fedor diferente do sangue normal. Mais próximo de vegetais podres, fazendo com que sintam vontade de vomitar. Vamos sair rápido. O cheiro aqui é horrível demais. Kanshi liderou o caminho, protegendo Subai. Tum, tum, tum. À medida que avançavam mais fundo, a luz finalmente entrava, iluminando o lugar, tornando-se mais deslumbrante. A equipe de caça apagou suas tochas, sabendo que estavam quase lá. Subai continuava olhando para os insetos sem olhos, a cena ainda fresca em sua mente. Ele não pôde deixar de admirar a rápida velocidade de reação da garota de orelhas de lobo. Embora já tivesse preparado a técnica do xamã da bênção e a técnica do xamã de adivinhação, e pudesse ter derrubado o inseto que avançava ou desviado rapidamente na hora, ainda assim ficou muito impressionado com ela. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.